Olá, pessoal. Eu sou a professora Camila Rodrigues da Silva. Eu sou coordenadora da Escola Estadual José Ambrósio de Santos, da cidade de Oscar Bressani, e venho aqui novamente participar desse projeto Educação. Participei numa primeira live, agora é uma segunda live, que eu vou dar continuidade ao assunto sobre violência contra a mulher. Agradeço mais uma vez o convite e queria pontuar alguns assuntos que eu acho importante a gente trazer, retomar da discussão anterior, alguma coisa simples. E o foco da minha fala hoje é trazer quais serviços de atendimento às mulheres em situação de violência existem na cidade de Marília, tá? Que é a cidade onde eu moro e é a cidade onde eu atuei no mestrado, no doutorado. Então, vou trazer algumas orientações sobre isso. Bom, primeiro passo que nós já tratamos na live anterior, mas eu gostaria de trazer de novo, rapidamente, é o conceito, né? O que a gente está entendendo por violência doméstica. Então, no artigo 5º da Lei Maria da Penha, traz essa conceitualização. Então, violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, tá? Isso, pessoal, foi um grande avanço da Lei Maria da Penha na nossa legislação e na nossa sociedade, é trazer a conceitualização do que é violência doméstica e estender os tipos de violência, né? Porque a gente tem aquela concepção de que só a violência física, né, que é uma violência. Então, a Lei Maria da Penha traz isso, né? Não só a física, mas a psicológica, a sexual, a moral, a patrimonial. Então, é muito importante a gente retomar essa perspectiva, tá bom? Importante também dizer que a violência doméstica, ela acontece no ambiente doméstico, mas não é só dentro da casa, né? Não é só dentro de 4 paredes. Se for uma relação de familiaridade, de afetividade com aquela pessoa, coabitação, também está enquadrado na violência doméstica, né? E aí, pessoal, não é só relações de casal, mas também um tio, né? Um primo, netos contra avós, né? Então, existe uma relação afetiva com essas pessoas? Se existe e se está enquadrado em um desses tipos de violência, ela é uma violência doméstica, tá? E aí pode acontecer com qualquer mulher, independente da raça, etnia, classe social, nível educacional, religião, né? No campo, na cidade, diferentes profissões, né? Então, isso é só trazendo algumas pontuações da nossa live anterior, tá bom? Uma coisa que eu estou trazendo agora nesse segundo momento é o ciclo da violência. Então, quando a gente fala em romper a violência doméstica, nós estamos falando de uma relação cíclica, né? Como igual essa imagem. Então, é muito difícil uma mulher romper esse ciclo de violência, né? Por quê? Ela vai ali, né, se perpetuando, inclusive de geração para geração, né, transmitida. Então, a minha avó viveu assim, a minha mãe vive dessa forma, então eu naturalizo isso como uma relação saudável, eu também viver assim, né? E não é bem isso, tá? O ciclo da violência a gente caracteriza em 3 grandes classificações, digamos assim, tá? A primeira delas é o acúmulo da tensão. Então, pode começar com piadinhas sobre o que a mulher diz, sobre o que ela faz, né? Nesse momento, não há gritos propriamente ditos, mas ameaças, né? Você está fazendo coisas erradas, né?
mesmo que tenha o grito, não é uma violência física, né? Ela não partiu ainda, é algo mais verbal, né? Psicológico, tá? É o acúmulo de tensão. O segundo momento é a explosão violenta. Então, tem a raiva, né? Tem aquele ápice da violência física e verbal, né? Aquela coisa que acontece mais diretamente. E a terceira característica é a lua de mel. Então ele vai, pede desculpas, promete que não vai fazer mais aquilo, né? E a mulher acredita que ele realmente mudou, ele se arrependeu e ela acaba perdoando. E isso volta a acontecer, né? Inúmeras vezes aí, tá? Então, por isso que é difícil, né? Quando a gente fala romper o ciclo de violência. Porque a mulher ainda tem a esperança de que o cara vai mudar, né? De que ele realmente se arrependeu, é o pai dos filhos dela, né? Então ninguém quer viver uma relação violenta, né? As pessoas procuram o amor, procuram ser felizes. Então ela acaba dando mais um voto de confiança e a situação acaba acontecendo novamente, né? Então, quando a gente fala de ciclo de violência, a gente está falando desses 3 pontos aí principais. E aí a gente vem, né, quebrando alguns estereótipos, né? Então a gente costuma julgar aquela mulher que sofre violência, né? Então apontar o dedo e falar, a mulher de bandido, né, gosta de apanhar. E não é bem assim, né? Nós temos aí inúmeros pontos que a gente pode mencionar que dificultam que a mulher faça a denúncia, né? Então ela tem uma ligação afetiva com o agressor, ela tem medo de sofrer uma violência ainda maior, né? Quantos casos a gente já viu de situações extremas de feminicídios, né? Que as mulheres fizeram a denúncia e a situação não, né, se resolveu e acaba partindo para esse ápice aí para a morte dessa mulher, né? Tem vergonha dos vizinhos, dos amigos, da família, tem medo de prejudicar o agressor, né, os filhos, que se ele for preso, e aí, né, o pai dos meus filhos, ela tem esse medo, né? Não quer que o pai dos seus filhos vá preso, sente-se culpada ou responsável pela violência. Então, as mulheres internalizam isso e até acham que elas foram culpadas de sofrer pela violência, né? Eu pedi, né? Eu fiz aquilo mesmo, eu mereci. Né? Então, olha que pesado, né? Olha que forte. Sensação de fracasso, culpa na escolha do parceiro, né? Então, não escolhi a pessoa certa. Não possui condições financeiras para mudar o rumo da vida, né? Então, isso não quer dizer que mulheres ricas também não sofram violência. Claro que sofrem, mas se você não tem uma renda, né, não tem condições financeiras, não tem um trabalho para você sair dessa situação, acentua essa dificuldade, né? E, por fim, a perda de identidade, autoestima, né? Então, o agressor trabalha nesse sentido também, de fazer com que ela se enxergue como lixo, como ninguém, né? Então, se ela se separar, ela não vai arrumar mais ninguém. Então, pessoal, olha quantos pontos, né? Isso que eu mencionei só alguns, que perpassam esse fenômeno da violência doméstica. Então, por isso que quem está de fora não pode julgar, né? Então, mulher de bandido gosta de apanhar, né? Tá aí porque quer. Não é bem assim, né? Olha quantos fatores estão aí circunscritos nesse fenômeno. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. E aí, é importante, sim, apesar de ser um ciclo da violência doméstica, ele pode ser rompido, né? Quebrando esse silêncio. Então, como que a gente pode fazer? Como que a gente pode romper com esse ciclo? Fazendo a denúncia. Então, se a mulher ficar silenciada, ficar em casa,
não vai resolver o problema, né? Então, nesse momento, é preciso sim que a gente acione outros mecanismos para que esses outros mecanismos, sejam eles jurídicos, policiais, sejam mecanismos sociais, né, eles precisam ser acionados porque a mulher sozinha é muito difícil. Ela sozinha é difícil fazer com que ela saia dessa situação. Então, ela precisa, sim, de um apoio e de um trabalho que a gente fala que é um trabalho em rede, né? Um trabalho conectado, interligado, para que essa mulher consiga fazer a denúncia e se manter fora dessa relação. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho do que Marília proporciona para essa mulher em situação de violência. Então, como denunciar? O principal mecanismo que a gente tem em Marília hoje é a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher de Marília, tá? Ela fica numa região central da cidade, fica próximo à FATEC, ETEC, ali na Sampaio Vidal, e é um prédio onde existem várias delegacias lá dentro, né? Várias polícias, e a delegacia da mulher é lá no primeiro andar, tá? Então, sim, você pode procurar a delegacia da mulher, né? Que vai ter um atendimento mais especializado, tá, gente? Nós temos as críticas também, tá, pessoal, quanto a esse atendimento, mas não é o momento aqui de eu, né, pôr um pouco essa minha opinião, a partir dos estudos que eu fiz em Marília esses anos todos, não só em Marília, tá, pessoal, em São Paulo, em Montevidéu, no Uruguai, que eu fiz a minha pesquisa de doutorado lá também. Então, não é um problema só de Marília e não é um problema só de São Paulo. Então, a gente ainda encontra resistências da polícia em atender essa mulher de uma forma mais humanizada, tá? Apesar da polícia de Marília ter já, aos poucos, está começando a ter esse olhar diferente, tá? Com alguns programas que estão sendo instaurados em Marília. Mas é um lugar que a mulher deve, sim, procurar para fazer a denúncia, tá bom? De segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Né? Então, tem esse limite também de dias e horários. E a gente sabe que os casos, né, a maioria dos casos acontecem depois desse horário, que é o retorno do trabalho, e também de final de semana. Né? Então, a gente tem uma luta, uma briga também para que a delegacia funcione 24 horas. Né? Então, isso também é uma demanda que nós temos aí no município. Tá? Outros canais que eu posso acionar. Tá? Então, eu tenho o 180, que é um canal, pessoal, de orientações. Tá? Vai orientar a mulher ou alguém próximo, ou alguém que ligou, sobre os direitos, as legislações, os encaminhamentos, tá bom? Então, não é um canal de denúncia, é um canal de orientação, 180, tá? Pode ser acionado também. E nós temos o 190, que é a polícia. Então, aconteceu alguma emergência, né? Ali no momento, você pode acionar a polícia, tá? E Marília, agora nós temos todo um olhar, sim, da polícia, está atento a isso. Então, nós temos alguns programas como a Patrulha Maria da Penha, que atende as mulheres que estão inseridas na Lei Maria da Penha. Tem o SOS Mulheres, que é um aplicativo também direcionado a essas medidas, né, a preservação das medidas protetivas ou situações de emergência que podem ser acionados pelo celular. Tá? Então, sim, a gente avançou muito. Tá? A gente tem muito ainda que conquistar, mas nós avançamos muito também nos atendimentos e atenção às mulheres. Tá bom? E a rede da mulher, né? O que é a rede? É esses serviços aí municipais e estaduais, que eles podem sim ser acionados em qualquer momento. Inclusive a área da saúde, né, tem a obrigação, o dever de acionar os órgãos competentes caso eles identifiquem que essa mulher
sofreu a violência. Né? Então, além da Polícia Militar e Civil e a delegacia, nós temos a Procuradoria Regional, Hospital das Clínicas, Hospital Materno-Infantil, os prontos atendimentos, Santa Casa, o Hospital Universitário, os Centros de Referência de Assistência Social, né, CREAS, e os CRAS, né, que eles estão, sim, regionalizados e acaba sendo um espaço importante para essa mulher acessar os serviços sociais ali e tentar um atendimento psicológico, social, para sair da situação de extrema vulnerabilidade. Tá? Então, são atendimentos que funcionam em rede, que a gente fala. Por fim, né, que eu gostaria de falar que foi um avanço, uma conquista muito importante para o município, foi a inauguração do Centro Municipal de Referência da Mulher de Marília. Tem 14 anos que eu moro em Marília e é uma demanda lá atrás dos movimentos feministas e dos movimentos sociais para que Marília contasse com esse serviço. Tá? Então, recentemente, agora em março, foi fundado o Centro de Referência. Ele fica ali na 4 de abril, na 763. Tá? É um espaço muito bacana. Ele é oferecido pela Secretaria de Assistência Social. E lá, pessoal, esse espaço, ele vai oferecer o atendimento jurídico, social, psicológico, cursos de geração de renda, para que essa mulher saia e consiga superar essa violência. Então, é muito importante, tá, para uma mulher contar com esse serviço, porque a gente vê que na questão de vulnerabilidade, ela está tão, né, machucada que sozinha ela não consegue. Então, sim, é preciso, desde proporcionar a geração de renda para essa mulher, desde o fortalecimento psicológico dessa mulher. Então, foi uma conquista muito importante municipal, né? Então, eu faço parte do Conselho Municipal também dos Direitos das Mulheres, foi uma demanda nossa, uma demanda do coletivo de mulheres de Marília, a qual eu faço parte também, e uma demanda das mulheres, né? Então, é uma conquista das mulheres, tá? A gente ainda tem muito que andar, né? Como a questão das casas-abrigos, né? De ser um local para essas mulheres irem naquela situação extrema. A gente tem muita coisa ainda para avançar, mas também é importante falar que muita coisa já foi feita. Então, a Adriana Tognoli, ela é a coordenadora, uma parceira nossa aí de vários momentos, né? Então, ela está à frente. Então, recente, ele está novinho lá, ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 17. Então, fiquem à vontade para conhecer o espaço, tá? De portas abertas para vocês, tá bom? Então, essas mulheres chegam lá através de demanda espontânea, então, se você quiser chegar lá e procurar atendimento, ou também ela pode ser encaminhada pelos serviços, CRAS, os CREAS, as defensorias, os ministérios públicos, tá bom? Então, são ações afirmativas que visam coibir qualquer tipo de violência e prestar orientação e encaminhamento jurídico a essas mulheres em situação de violência, tá? Conforme previsto na Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela não previne apenas punição, né? Ela também requer ações de prevenção à violência. E a gente acredita que uma das ferramentas é levar o empoderamento das mulheres, levar os direitos, né, dessa mulher, o que ela pode, o que não pode. Então, isso é super importante. E queria falar um pouquinho do Conselho Municipal, que é super recente também em Marília, né? Nós tínhamos alguns anos atrás o Conselho Municipal, ele foi desarticulado, então agora recente, na pandemia, ano passado, nós conseguimos reativar esse conselho. E é muito importante para uma cidade ter um conselho, né? Seja em qual área for, porque o conselho ele pode fiscalizar, ele pode deliberar, ele pode pensar,
ações e políticas públicas para as mulheres. Então, a gente está de olho, né? A gente quer trabalhar de forma coletiva, de forma conjunta, homens e mulheres, né? Não é apenas mulheres que têm que lutar a favor das mulheres, e sim toda a sociedade, né? É um problema de todos, todas. Tá? Então, para finalizar aqui a minha fala, eu queria falar sobre uma mensagem, né? Deixar uma mensagem de uma das mulheres que eu entrevistei na minha pesquisa de mestrado, né? Então, ela falou, você é capaz, né? Mas jeito tem para qualquer mulher, desde que tenha força, coragem. E a força brota. E tem força mesmo. Eu tive no fundo do poço e ainda cavucando para entrar mais no fundo. Eu falo que eu vivi, mas nossa, você tem que se amar, se amar. Eu me amo e vou sair dessa. Então, mensagem final, você é capaz, né? Procure ajuda, procure os serviços e, assim possível, sair dessa situação. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Quiser, né, pensar em debates, pensar em continuação dessas discussões, estou aberta. Tá bom? Muito obrigada pela atenção.